Queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí. 1 Reis 17, a partir do versículo 1. 1 Reis 17, a partir do versículo 1. A história de Elias, irmãos, provavelmente tem um paralelo em algum momento da tua vida aí, como teve na minha, porque alguns irmãos que convivem mais com a gente, todas as quartas-feiras e tudo mais, acabam sabendo tudo que está acontecendo com um pouco mais de detalhes, né? Uma realidade, porque na quarta a gente fala sobre tudo, política, futebol, problemas e tudo mais. E há mais de 2 anos, há uns 2 anos e meio atrás, em 2013, maio de 2013, eu trabalho ainda na mesma empresa desde 2003, fazem 13 anos, mas em maio de 2013, eu recebi uma notícia que eu sairia de São Caetano do Sul aqui, que é tão pertinho, né? E teria que trabalhar lá em Cotia, que é tão longe, 120 quilômetros da minha casa. Eu fiquei muito revoltado na época, muito mesmo. As pessoas lembram de como eu fui muito, às vezes até agressivo em algumas coisas, porque eu me indignei com essa situação. E eu tive que conviver com isso, mesmo falando para muitas pessoas que eu não ia para Cotia. Eu não vou arrumar outro emprego, eu não vou. E fiquei lá 2 anos e meio. E a partir de 1º de abril eu voltei para São Caetano. Que para mim foi uma grande bênção, um grande milagre, porque a fábrica lá de Cotia fechou. E nós precisávamos então ir para um outro local. E a primeira opção é que eu fosse para mais longe da minha casa, mais longe da igreja, mais longe de tudo, lá na região de São José dos Campos, a 180 quilômetros da minha casa. E então ali eu compartilhei isso com os irmãos e começamos a orar para que houvesse um milagre. E na minha opinião houve um milagre, porque aquilo que a gente não pode fazer e Deus faz é um milagre. E não tínhamos como voltar para São Caetano e de repente voltamos. Então, desde semana passada e amanhã eu vou feliz trabalhar agora, porque eu vou tão pertinho e tudo mais. Mas nesse período, irmãos, o que aconteceu comigo, e quando eu soube que eu poderia ir lá para São José dos Campos, a minha atitude foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu fui um cara calmo, um cara que confiou em Deus acima de tudo, e disse, bem, preciso trabalhar, para onde tiver que ir eu vou. E o que aconteceu com Elias em 1 Reis, não fazendo nenhuma comparação minha com Elias, tá? Mas o que aconteceu com Elias foi algo que aconteceu comigo, comparando a primeira vez que eu soube que eu iria mudar, a segunda, e algo que talvez já aconteceu contigo, algo que está acontecendo na tua vida. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz o seguinte: ora, Elias, o tesbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor me tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Irmãos, é uma história conhecida. Elias, um profeta de Deus, chega a Acabe, que era o homem mais poderoso da terra naquele momento, e fala: ó, não vai chover até que eu fale que chova, exceto mediante a minha palavra. Imagina que alguém na nossa época agora, no calor infernal que nós vivemos, desesperados por um refresco, fala: ó, não vai acontecer nada, não vai chover,
a temperatura não vai baixar de 38 graus se não for através da minha palavra. Esse cara passa a ser procurado, reportagens, caçado, pessoas fazendo protesto na sua casa e pedindo, implorando para que ele, por favor, peça para a temperatura vir para 15 graus, 18, 20, que nós estamos precisando de desesperados. E ele fala isso então para o homem mais poderoso da terra. E além disso, existia mais um personagem que não está descrito nesses 7 capítulos, versículos aqui, que é Jezabel, que é a mulher por trás do dono de Acabe. E ela tinha um hobby muito diferente. 1 Reis 18, versículo 4, fala sobre isso, porque ela gostava de matar os profetas de Deus. Ela adorava matar, ela caçava esses homens. E depois que Elias então fala para Acabe, ele recebe uma ordem. Deus fala para ele: ó, sujou para ti, ficou pequeno, sai fora, vai embora, esconda-se. É a ordem que Elias recebe de Deus. E o propósito de Deus era proteger Elias, mas Deus tinha um outro propósito. Elias precisava ser moldado, Elias precisava ser tratado, Elias precisava ser treinado para situações que iriam acontecer mais na frente. E essa ordem, irmãos, de se esconder, de se afastar, ela é muito difícil, principalmente quando essa ordem confronta com aquilo que nós gostamos. Você vai ficar escondido. Não, mas eu gosto de aparecer. Você vai ficar calado. Não, mas eu gosto de falar. Você vai... E por aí vai. Uma série de situações. E Elias era um cara que se viu então com a ordem de Deus de se esconder. E ele foi direcionado aí por um lugar, o riacho de Querite. E é ali que Elias seria moldado, é ali que seria transformado. E Querite, irmãos, no original, no verbo original hebraico, significa cortar. Querite significa cortar, colocar no tamanho certo. Realmente, Elias foi para aquele lugar para ser cortado, para ser moldado, para ser colocado no tamanho certo, da maneira que Deus queria na vida de Elias. E o versículo 6 do texto que nós lemos diz que ele era abençoado com pão e carne de manhã e à tarde. E ele tinha ao seu dispor água do riacho, ele podia beber água a qualquer momento. Elias tinha então um serviço de delivery que trazia para ele pão e carne de manhã, outro sanduíche à tarde, e durante o dia inteiro ele tinha água fresca naquele riacho. Aparentemente uma situação confortável, sombra, água fresca, estou aqui descansando, tirando umas férias. Mas irmãos, o que acontece é que em meio já a uma crise, Elias já estava passando uma crise, o Acabe estava procurando ele, tinha um problema, a possibilidade de Jezabel desejar a sua cabeça, ele estava escondido. Em meio a isso, irmãos, tem uma outra crise. Eu não sei se isso é algo que é normal para você, mas crise atrás de crise. Estou numa crise, Leandro, daqui a pouco parece que as coisas vão melhorar. Crise. Parece que é crise. E o versículo 7 fala que o riacho secou por falta de chuva. Como Elias faria agora, irmãos? Se ele não tinha como beber água, se ele não tinha como aproveitar ali, estar à beira daquele riacho. Todos ele diz que ele crê, fala: não creio que Deus possa abençoar abundantemente alguém, até que essa pessoa seja profundamente ferida por ele. Nós podemos trocar, parafrasear todos e dizer: até que essa pessoa seja profundamente moldada, até que essa pessoa seja transformada. Irmãos, o que aconteceu com Elias aconteceu comigo, acontece com você, porque no momento a gente conhece a alegria de ter uma conta bancária recheada. No momento, por mais que seja remoto, faz tanto tempo, né? Mas a gente lembra, de repente, de um negócio que está expandindo, de repente, de uma carreira que está em ascensão, de um ministério que está caminhando, mas de repente o riacho sai. De repente, no momento, você
conhece a alegria de servir a Deus com todas as suas forças, mas de repente uma enfermidade deixa você limitado. Riacho secou. De repente, irmão, seus melhores amigos vão embora, a empresa se transfere de lugar, a enfermidade assola você, o dinheiro acaba. O riacho seca. E quantas vezes, irmãos, em meio a isso, parece que Deus está indiferente a nós? Quantas vezes, irmãos, em meio a sonhos que a gente não consegue realizar, em meio a objetivos que a gente não consegue, e a gente parece e pensa que Deus não está nos ouvindo? Será que Deus existe mesmo? Cantamos o que será? Irmãos, riachos secos não cancelam nunca, de modo algum, o plano da providência de Deus. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes esses riachos fazem com que esses planos sejam revelados nas nossas vidas. Porque o Deus que dá água, o Deus que mantém o riacho, é o Deus que também retém a água. E este, irmãos, é um direito da soberania de Deus, é um direito soberano de Deus. O problema é que achamos que algo que Deus nos deu, Ele nunca pode tirar. Muitas vezes até ficamos ressentidos: oh, Deus esqueceu de mim. Como Deus pode me esquecer? Agora, irmãos, quando nós passamos por uma situação dessa, parecida com Elias, quando nós vemos o riacho secar nas nossas vidas, duas coisas são certas. Primeiro, Deus está vivo, porque é Ele que controla todas as coisas. Se alguma coisa mudou, que Ele está vivo. E a segunda coisa, irmãos, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. E talvez em meio ao teu riacho secando, e talvez ao teu riacho já seco há muito tempo, eu queria te lembrar de Isaías 49, versículo 14 a 16, que diz o seguinte: Sião, porém, disse, a reclamação de Sião era: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. E aí o profeta fala: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Deus falando através de Isaías: veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Ele nunca esquece de nós, Ele nunca esquece de nós. Nós estamos permanente escritos, é uma tatuagem, não é uma caneta que sai quando você lava a mão, mas é uma tatuagem. Nós estamos permanente escritos nas palmas das mãos do Senhor. Nenhum momento da nossa vida, por mais breve que seja, irmãos, se passa sem que Ele saiba exatamente onde nós estamos, o que nós fazemos e como nós sentimos. Irmãos, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba e permita. Mas Leandro, eu estou passando no deserto, eu estou no riacho seco, secou tudo. Irmãos, é este o exato lugar onde Deus quer que você esteja nesse momento. Desculpa te dar essa má notícia. Agora a boa notícia é: confie em Deus, que Ele vai passar contigo. Ele vai estender a mão e vocês vão caminhar junto nesse período. Mas por que isso, né? Muitas vezes, irmãos, estamos vivenciando o resultado da nossa oração, o resultado das nossas atitudes, às vezes orando: Senhor, me faz filho, me deixa mais compassivo, me deixa mais gracioso, ensina-me a ter mais fé, faça-me forte, me dá paciência. Irmãos, como é que Deus pode te dar paciência se Ele não te trazer situações que façam com que você teste e aumente a sua paciência? Não vem um pacotinho: Deus me dá paciência, bum, passei lá.
vai aprender na raça, vai aprender no dia a dia a ter paciência, a ter domínio próprio, a ser mais amoroso, a suportar uns aos outros. Deus, irmãos, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. E nós podemos aprender 4 coisas, irmãos, em Querite, nesse lugar de ser moldado. A primeira delas é que às vezes a gente deseja só ser usado, só desejar as bênçãos, mas talvez a gente tenha que ter a consciência que muitas vezes nós vamos precisar também da correção, nós vamos precisar do tratamento de Deus para as nossas vidas. Tem um hino antigo de um autor desconhecido que diz assim: não há dor que seja sem divino fim, faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com imenso amor. Ele nos leva com imenso amor. É a nossa vida, irmãos, que traz para nós lições duradouras, lições que vão ser aprendidas, situações que nós somos moldados para algo maior lá na frente. Então eu estou sendo tratado na minha paciência, eu estou sendo tratado no meu domínio próprio, eu estou sendo tratado na necessidade de falar menos e ouvir mais. Deus vai nos levar a Querite, vai cortar, vai colocar no molde certo, as coisas no tamanho certo, seja teu amor, seja tua paciência, seja tua bondade, seja o que for. A segunda coisa é que a direção de Deus para nós também inclui provisão. Direção de Deus também inclui provisão, irmãos. Existe uma história contada por um cara chamado Vance Havner, que ele conta a história de um povoadinho nos Estados Unidos que eles viviam sustentados por algodão, eles plantavam algodão naquele povoado, e a cidade vivia só disso, só da plantação do algodão, no sul dos Estados Unidos. E o que aconteceu, irmãos, que veio uma peste chamada o gorgulho do algodão, e destruiu tudo naquela cidade. A cidade ficou devastada, porque eles não tinham mais o que fazer. Então, irmãos, o que eles fizeram foi, eles se reuniram e falaram: nós precisamos mudar. E o cara teve uma brilhante ideia, falou: eu acho que esse bicho aí do orgulho, ele não deve gostar de amendoim. Vamos plantar amendoim. E eles começaram a plantar amendoim, outros plantaram outras coisas, irmãos, e o que aconteceu é que aquela cidade ficou muito maior, aquela cidade prosperou muito mais, tanto que eles fizeram uma estátua em homenagem ao orgulho do algodão. Eles agradeceram, que bom que veio a peste, que bom que a plantação de algodão foi destruída, porque quando isso foi destruído, nós abrimos nossos olhos e nós vimos outras possibilidades e crescemos mais. Então o que acontece, irmãos, é que vem mesmo a peste, vem a doença, vem o teste, vem o desemprego, vem o problema no ar, vem. Isso nos tira da nossa rotina, e aí nós precisamos encontrar possibilidades, novas maneiras. Em meio à dificuldade financeira, em meio a grandes privações, em meio às doenças, em meio à perda de posições, Deus quer nos transformar em melhores agricultores, em melhores pessoas, em melhores profissionais, em melhores maridos, em melhores pais, produzindo melhores frutos. Muitas vezes, irmãos, a melhor coisa que acontece é o orgulho do algodão, por mais doloroso que seja. Terceira lição, irmãos: precisamos aprender a confiar em Deus dia após dia. Leandro, eu já ouvi isso centenas de vezes, mas eu te falo uma coisa, irmãos: você nunca terá ouvido o suficiente para que esteja vivendo isso. A gente fala que confia, mas na hora H, irmãos. E um cara chamado William Elliot diz que a razão porque muitos de nós estamos extenuados, tensos, distraídos e ansiosos
é que nunca conseguimos dominar a arte de viver um dia após o outro. Mateus 6,34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Não podemos viver o amanhã hoje. Elias nunca recebeu de Deus uma instrução para o próximo passo. Ele vai para Querite, fica lá 3 meses e depois você vai voltar e vai ser não. Vá para o riacho e se esconda. Elias não sabia nada sobre o futuro. Elias não sabia nada do que ia acontecer. Elias simplesmente confiou no futuro. Quarta coisa, irmãos, é que esse riacho seco, por mais que pareça um sinal de desapontamento da parte de Deus, um sinal de nada, muitas vezes é um sinal de Deus se preocupando com a gente. É um sinal de Deus preocupado com a nossa vida, querendo nos moldar, querendo nos tratar para algo que pode ser evitado lá na frente. É um sinal de aceitamento de Deus, não de um julgamento, irmãos. Ele quer nos moldar e nós precisamos ser moldados. O problema, irmãos, é que existem algumas camadas na nossa carne que impedem tudo isso. Impedem que a gente aceite o dia mal, aceite as dificuldades e possa aceitar esse tratamento. O primeiro deles, irmãos, é orgulho. Deus começa a trabalhar isso quando a gente sai dos holofotes, quando a gente sai do foco, quando a gente tem que aceitar coisas que a gente nunca achou que ia precisar aceitar. E muitas vezes Deus nos tira do palco mesmo. João 3, versículo 30 diz que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E muitas vezes nós vamos aprender a ser submissos por meio desse processo doloroso. Uma outra coisa, irmãos, é o medo. É o medo. Deus usa a perda de muitas coisas, de posição, de prestígio, de popularidade, de privilégios, para expor essa camada. Em 2 Coríntios 5, versículo 7, Paulo está dizendo, nós vivemos por fé, não pelo que vemos. Nós precisamos andar com fé, não uma fé inconsequente, não uma fé que joga tudo para o alto, mas crendo que Deus tem um novo caminho. Deus tem um novo caminho. Outra coisa, irmãos, é o ressentimento. Talvez por causa da ira, porque nós precisamos abdicar de coisas, direitos que achamos que temos, de receber um salário maior, de sermos tratados como merecemos, ter um conforto que achamos que é digno. Nós ficamos ressentidos. Até, irmãos, que a gente entende que a gente precisa entregar tudo nas mãos de Deus e aprender até sobre o perdão. Aprender até a deixar qualquer ressentimento. Porque se nós, irmãos, estamos sendo moldados, se nós precisamos ser moldados para sermos melhores, irmãos, melhores, para que possamos viver em unidade, para que possamos viver como igreja, servindo Deus, que é Rei do Universo, irmãos, se é orgulho, se é medo, se é ressentimento, se são hábitos e pecados que estão, irmãos, entranhados em nós, e nós não enxergarmos isso, irmãos, cada vez vai ficando mais doído, vai ficando mais moído, até que a gente fala, tá bom, eu aceito, eu te entrego tudo, e deixa o orgulho de lado, deixa o medo, deixa o ressentimento, entrega tudo nas mãos de Deus. Irmãos, durante a nossa vida, até porque, irmãos, nós não somos desse mundo. Isso é importante que vocês saibam. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos forasteiros aqui. Então,
Não dá para a gente desejar uma vida de tudo dando certo, tudo bom, porque a gente é estranho aqui. O mundo jaz no maligno. A gente vai ter dificuldade. E cristianismo é sofrer, senão as tuas dores, é sofrer as dores do teu irmão. Então, se está tudo certo contigo, irmãos, você não está sofrendo a dor de alguém. Você não está caminhando mais uma milha qualquer, você não está compartilhando a tua casa, você não está. E esse querite, esse riacho seco vai aparecer nas nossas vidas constantemente, irmãos, periodicamente. E é no meio dos obstáculos, é no meio da dor, é no meio da solidão, que nós vamos perceber o quanto Deus é presente nas nossas vidas. É nesse momento que nós vamos perceber, irmãos, que Deus é fiel. Uma outra ilustração que eu já contei aqui, que me veio à mente agora, irmãos, aqui, em meio a todas essas situações, um homem via a ilustração dele andando na praia, e ele tinha certeza que Deus estava com ele, ele via então ele, Deus caminhando, ele via então as suas pegadas, as pegadas de Deus, ele vinha 4 passos ali caminhando, e teve um momento que ele não vê mais 4 passos, ele vê só 2 passos, e ele fala: Deus, o que está acontecendo? Eu não estou vendo mais 4 passos, só 2. Deus fala para ele: fica tranquilo, você só está vendo 2 porque eu estou te carregando no colo. Os passos que você está vendo são só os meus, porque nesse momento você precisa estar no meu. Em vários momentos das nossas vidas, irmãos, nós vamos precisar confiar em Deus, porque Jesus disse para nós: no mundo vocês terão aflições. Irmãos, nós não vamos prometer para você nenhuma vida de triunfo, nenhuma vida de sossego, de sombra e água fresca, até porque nós vemos aqui em Elias, no momento que ele estava com sombra e água fresca, o riacho secou. Pô, Deus, está tudo bem aqui, está tudo muito bom, e o riacho seca. Mas o que nós vemos, irmãos, na vida de Elias, no versículo 1, se você tiver com a Bíblia aberta, fala que Elias, só fala que Elias é o presbítero. Ora, Elias, o presbítero. No versículo 1, Elias é somente mesmo um porta-voz, irmãos. Mas no versículo 24 aí, do seu texto, como resultado das experiências que ele viveu ali em Querite, ele é visto diferente. No versículo 24 é o texto que eu termino, diz assim: então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Que mudança! De alguém considerado somente como alguém do povo, da origem, agora é visto como homem de Deus. E é assim que nós vamos caminhar. É assim que vai acontecer nas nossas vidas, irmãos. Nós vamos ser moldados conforme a vontade e a soberania de Deus. Por mais que doe, por mais que incomode, por mais que leve tempo, irmãos, a minha intenção nessa noite é compartilhar isso contigo, como aconteceu comigo. Talvez já tenha acontecido contigo, ou talvez esteja acontecendo contigo, ou talvez vá acontecer contigo no futuro. Confie em Deus. Confie em Deus. Ele está contigo, às vezes te carregando no colo, para que vocês possam caminhar juntos. Mas Ele está presente, nos moldando, nos transformando para que possamos ser melhores maridos, melhores pais, melhores filhos, melhores amigos, melhores profissionais, melhores servos, uma melhor igreja para a honra e glória do Senhor. E a minha oração é que em meio a isso tudo nós possamos ficar firmes. Possamos ficar firmes e confiar no Senhor, que é Ele que vai na frente. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, não sei o tratamento que Tu tens para cada um de nós, Pai. Eu não sei que orações que estão sendo respondidas, Pai.
Eu sei que Tu tens tratado a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, mas nós desejamos, Pai, a minha oração por eles é que eles confiem em Ti, que eles possam entender a Tua soberania na vida deles, Pai, e possam ficar firmes, Pai, deixando tudo aquilo que não Te agrada de lado, orgulho, medo, ressentimento, todas as outras coisas, Pai, para que possam estar cada dia mais, possamos estar cada dia mais transformados, moldados por Ti, Pai, cada dia mais. Nos ajuda, nos dá força, Pai, para viver, Pai, essas situações que doem tanto, que incomodam tanto, que são situações às vezes de anos, Pai, nós não sabemos porquê, Pai, nós podemos até questionar, Pai, nós não entendemos, Pai, mas nós nos comprometemos nessa noite de entregar tudo para Ti, Pai, de colocar essa aflição em Ti, Pai, e confiar que em meio a um riacho seco, em meio ao deserto, em meio ao desemprego, em meio à enfermidade, em meio a um problema financeiro, em meio a essa crise que o Brasil vive, Pai, e que nos alcança, Pai, nós queremos declarar que confiamos em Ti, porque Tu és a única solução para nós, Pai. Tu és o Deus que cuida de nós, Tu és o Deus, Pai, que é fiel, o Deus que é poderoso, o Deus que não chega atrasado, Pai, não cai nem um fio de cabelo, Pai, na nossa cabeça sem a Tua permissão. Nós confiamos em Ti, entregando tudo que temos a Ti, confiamos na Tua soberania, e assim caminhamos. Nos ajuda a caminhar. Glória do Teu nome. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Em nome de Jesus.